Olá, pessoal! Então, nós vamos continuar aqui a nossa aula, parte 2 da unidade 3. E os objetivos da aula são conhecer as principais bases de dados e recursos de busca de informação científica e apresentar as principais orientações da ABNT, a Norma Brasileira 10.520, referentes às citações e referências, assegurando a padronização nos trabalhos acadêmicos. E aí nós vamos iniciar falando dos principais recursos de busca de informação. E como identificar informações de qualidade, né? Bem, pessoal, primeiro a qualidade da informação, ela influencia diretamente aí na credibilidade de qualquer pesquisa. E na internet, por exemplo, vocês vão encontrar bastante informações disponíveis aí em vários sites, né? E é nesse momento que cabe aí um olhar atento em relação a esses sites e principalmente aos conteúdos ou informações que estão disponíveis aí na internet. E dentro do contexto da produção acadêmica, é muito importante saber distinguir informações ou conteúdos confiáveis de informações superficiais, né? E aqui eu reuni para vocês alguns critérios que nos auxiliam aí a fazer essa distinção. Então, primeiro, avaliar a credibilidade da fonte. Então, antes de utilizar qualquer material, verificar se ele tem origem acadêmica ou científica e preferir por artigos científicos e demais produções técnicas de instituições reconhecidas. Então, é aquela regrinha que vocês com certeza já ouviram, né, durante a graduação de vocês, evitar a leitura de textos publicados em blogs pessoais, sites sem referências ou redes sociais, porque esses locais, pessoal, eles não garantem aí a confiabilidade, né, da informação ali publicada. Verificar também se esse material ele está publicado em periódicos indexados, como por exemplo Scopus, a Web of Science, PubMed. Então, esses periódicos indexados, eles são aqueles que foram cadastrados, foram avaliados por uma série de critérios científicos, né, e que ajudam aí na escolha da qualidade e credibilidade das publicações. Em relação ao Qualicaps, o Qualicaps ele é um sistema de avaliação e classificação de periódicos científicos. E até o ano passado, de 2024, essa classificação ela era realizada dentro de uma escala, né, que compreendia aí de A até C. Então, a A1 era considerada a mais alta, né, e C a mais baixa. E a partir desse ano, pessoal, o Qualis ele vai adotar uma nova sistemática de classificação, com base nos indicadores bibliométricos, tanto do periódico quanto do artigo. Então, aqui é uma novidade, né, para a gente, que agora a gente precisa atender, né, ver esses indicadores aí, que essa nova sistemática que a CAPES vai adotar em relação aos artigos e periódicos. Já em relação às editoras ou revistas científicas, então dá preferência principalmente àquelas que adotam sistemas de avaliação por pares, né? E também que possuem padrões éticos aí de publicação. Então, não publiquem e nem usem informações de revistas predatórias, que são aquelas revistas que convidam e prometem publicação para os autores, mediante o pagamento de uma taxa de publicação. Geralmente essa taxa é até alta, né? Então, essas revistas assim, pessoal, elas sempre elas não possuem um sistema de revisão e acabam publicando o artigo do jeito que está, né? O que compromete aí a qualidade do material.
A qualidade do conteúdo científico. Ao ler um artigo científico, examine a metodologia, os dados, resultados, discussão, análises, né? Dependendo do tipo também, e se houver o rigor estatístico presente ali naquele conteúdo, e as referências que foram citadas, tá? Sobre a autoria e instituição, verificar se o trabalho possui aí a autoria assinada por pesquisadores ou especialistas atuantes aí na área. Então, todo esse conjunto de critérios que estão listados aqui nesse slide, pessoal, eles dialogam aí com as abordagens cientométricas, que são aquelas métricas e indicadores usados para avaliar a qualidade e o impacto da produção científica. Bom, e os bancos de dados e plataformas de busca, eles vão consistir em nossas ferramentas para localizar aí essas informações confiáveis e atualizadas, né, na pesquisa acadêmica. Então, aqui eu mostro para vocês alguns exemplos desses bancos de dados, tá? Eles reúnem diversos artigos científicos e outras publicações. Então, eu deixo aqui para vocês algumas dessas ferramentas de busca bibliográfica que vocês podem utilizar durante a pesquisa de vocês. E aqui nós temos o template de uma dessas plataformas, né? No caso aqui, o Science Direct. Então, vocês vão entrar lá no site do Science Direct e vão colocar lá na caixa de busca os descritores de vocês, né? As palavras-chave aí para buscar as referências bibliográficas, os artigos. E essas palavras, esses descritores, eles podem ser utilizados em combinação por meio aí da utilização dos operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT. Então, eu coloco aqui para vocês um exemplo. Eu coloquei aqui duas palavras, ensino e química em inglês, né, utilizando aí o AND. Então, ele vai fazer uma busca, uma varredura completa de todos os artigos que contemplam essas duas palavras, tanto ensino quanto química. Se eu, porventura, utilizar o operador OR, ele vai me fornecer artigos que tenham que contenham, né, a palavra ou ensino ou química. Se eu colocar o operador NOT, ele vai fornecer os artigos que têm a palavra ensino, mas que exclui a palavra química, tá? E dentro dessas plataformas, vocês também vão ter a possibilidade de fazer um refino ainda mais em relação à busca, tá? Então, vocês podem delimitar tempo. Então, o que é mais aconselhado, né? Buscar artigos mais atualizados dos últimos 5 anos. Então, vocês podem fazer essa delimitação de tempo também nessas plataformas, escolher qual tipo de artigo, a linguagem desse artigo e assim por diante. Então, lá vocês vão encontrar diferentes funções aí para vocês combinarem, né, e refinarem ainda mais esse processo de busca. Aqui é o outro template já para a plataforma Cielo. Novamente, também vocês têm essa possibilidade de fazer essa filtragem durante a busca. Vai apresentar também os resultados, né? A plataforma ela mostra aí a quantidade de artigos localizados. E a Cielo, ela tem tanto a nível de América Latina, que é a cielo.org, né, que abrange todas as publicações aí da América Latina, e a cielo.br, que vai abranger principalmente as publicações aqui do Brasil. Bem, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a norma brasileira 10.520, que faz referência aos sistemas de chamada de citações.
E aí, de acordo com a ABNT 10.520, nós temos dois tipos de sistemas de citações. O sistema autor-data, que é aquele que é indicado no texto o sobrenome do autor, o ano e, em alguns casos, a página, né? Eu vou explicar isso aqui mais adiante para vocês. E o sistema numérico, que é a indicação, né, no texto, é um número na sua ordem sequencial. Então, aqui eu tenho para vocês alguns exemplos. Em relação ao autor-data, então, observem aqui, quando eu preciso citar um trabalho e nesse trabalho ele consta somente um autor, eu cito dessa forma aí que está, tá? Se for uma citação direta, por exemplo. Então, coloco o sobrenome do autor, o ano daquela publicação e o número da página da citação. Se esse autor, ele escreveu o texto, né, com outro autor, ou seja, então naquele trabalho vão ter aí dois autores. Então, eu preciso indicar novamente o sobrenome desses dois autores. Se o trabalho contém 3 autores, eu indico também os 3 autores. Acima de 3, né, 4 em diante, eu abrevio aí pela palavra et al. Em itálico, tá? Então, basicamente, a forma de citação são essas recomendações que a ABNT ela repassa para a gente. Vocês podem observar aqui, né, que nessa citação embaixo eu não coloquei, nessa penúltima e nessa última não está o número de páginas, né, o número da página. Aqui geralmente é quando se trata de citações indiretas. Vou explicar mais adiante também para vocês. Já no número sequencial, ele pode vir redigido dentro do parêntese, né, ou sobrescrito. Bom, e quais são os tipos principais de citações? Nós temos a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. A citação direta é aquela que reproduz exatamente as palavras do autor original. E ela pode ser de duas formas, curta e longa. Para ser considerada curta, essa citação ela tem que estar ali até 3 linhas, tá? E ela precisa também vir acompanhada, entre aspas, duplas. E se dentro dessa citação houver a necessidade de fazer outras citações, né, no interior dessa citação, aí essa citação ela é marcada por aspas simples. Quando é uma citação longa, vai ser considerado acima de 3 linhas, né? Então, vai precisar aí estar em um bloco recuado, sem aspas e com fonte menor. A citação indireta, ela já é uma reformulação ou uma parafrase, né, das ideias do autor com suas próprias palavras. Então, na citação indireta não há a cópia, né, do texto original. E a citação de citação, ela ocorre quando se cita um autor mencionado por outro, tá? E não o texto original desse autor. Então, usa-se aí a expressão apud, que significa citado por. Então, aqui nesse caso da citação de citação, é quando você não teve acesso direto àquela obra original, mas você encontrou uma referência a ela em um outro autor, né? E esse autor que você encontrou, você precisa indicar dentro do seu texto. Eu vou explicar agora no próximo slide um exemplo. Então, aqui nós temos exemplos de citações. Então, olha só a citação direta curta. Vocês estão observando aqui, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse. Então, vocês estão observando aqui que a citação direta, o autor ele começa, né, falando aqui um pouco, e aí ele já começa a citar aqui um outro autor, né? E aí, essa citação que está em vermelho aqui, riscada, né, sublinhada, são citações do autor Le Boeuf, tá? Que ele transcreve aqui dentro do texto. Então,
Observem que aqui ela está situada em uma capacidade aqui de 3 linhas, né? Menor, dentro aí de 3 linhas. Essa representação aqui que vocês estão observando entre colchetes, esses 3 pontos, significa supressões. Então, é só uma parte da transcrição da informação que esse autor tirou desse trabalho. E aí ele colocou ali como uma citação curta. Então, observe que ela está entre aspas, né, duplas. Então, aqui, quem for ler vai entender que aqui são palavras, né, de outro autor. A citação direta longa, olha só, ela apresenta aí, ela vem sem aspas, né, apresenta um recuo padronizado à margem esquerda, em relação à margem esquerda, geralmente a 4 centímetros, e possui aí uma letra menor que é utilizada do texto. Então, por exemplo, se aqui eu trabalhei com uma fonte 12, a citação direta longa, ela vai precisar apresentar uma fonte menor, pode ser 11 ou 10, dependendo aí, né, do que está sendo solicitado, mas tem que ver se essa fonte vai favorecer também a leitura aí por parte do leitor. Espaçamento simples, e novamente aqui o autor ele precisa indicar a referência que foi consultada, incluindo aí o número da página aonde foi retirado essa citação. E aqui nós temos alguns exemplos de citações. A citação indireta, como eu falei anteriormente, ela é a reformulação aí com as próprias palavras do autor, com base aí no seu entendimento conceitual, né, acerca aí da leitura de outros autores. Então, ele precisa também indicar esses autores que deu base aí para a sustentação teórica dele. E a citação de citação, né, onde você cita um autor que foi citado por outro. Então, vamos analisar aqui cada parte. Então, vocês observem aí que ele começa segundo Freire, coloca o ano e a página 13. Isso aqui são informações do autor Freire, tá? E aí, segundo Freire, que foi citado dentro do trabalho de Streck, Rand e Zittkowski. Esse apud significa citado por. Aí ele começa lá a citação direta. Tá? A pedagogia do oprimido como centro. Então, essa é a forma, é a padronização que a BNT recomenda quando se trabalha aí, quando você não tem o acesso direto à obra original, né, no momento, mas encontrou aí dentro de uma outra referência. Então, você faz aí uma citação de citação. E o sistema de elaboração das referências. As referências no trabalho acadêmico, ela é a última parte, né, a ser feita. E você pode trabalhar, de acordo com a BNT, por meio de 2 sistemas. O sistema alfabético, que vai envolver aí a ordem alfabética, né, dessas referências bibliográficas que vocês utilizaram no texto. E dependendo do tipo de produção, se é um artigo, se é um livro, uma tese, uma dissertação, uma norma técnica, uma lei federal, cada um desses modelos eles vão apresentar também uma formatação específica. E essas orientações, pessoas, vocês vão encontrar lá na norma brasileira 6.023. Aqui a continuação, aqui já faz referência ao sistema numérico. Então, lá na página de referências, elas ficam enumeradas, né, de acordo com a ordem sequencial. Então, 1, 2, 3, da mesma forma que aparece pela primeira vez lá no texto. E aqui eu deixo para vocês alguns gerenciadores muito utilizados na hora de formatação de referências bibliográficas, né, que é o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Bom, aqui as nossas referências da aula de hoje.
E chegamos ao final de mais uma unidade da disciplina Metodologia Científica. Convido agora vocês a fazerem a leitura dos materiais que estão disponíveis na plataforma, bem como a realização das atividades propostas. Até mais!